Olá, alunos. Quero desejar um ótimo dia a todos. E hoje nós vamos falar sobre análise sensorial. Então, a gente vai fazer o primeiro contato aí, então, com a análise sensorial, né? Então, quando eu falo sobre análise sensorial, eu estou falando de uma ciência que vai estudar, no nosso caso, como eu curso técnico em alimentos, vai estudar os alimentos, né? Através dos órgãos dos sentidos, tá? Quais são esses órgãos do sentido? Os nossos olhos, a nossa língua, os nossos ouvidos, o nosso nariz e o nosso tato, ou a nossa pele, né? Que é quem vai entrar em contato ali direto com o alimento para poder sentir ali a textura dele, tá? Então, esses são os órgãos dos sentidos, tá? E os sentidos aí a gente tem visão, paladar, olfato, tato e audição, tá? Então, quando a gente fala da análise sensorial, no nosso caso, a gente vai falar da área de alimentos, mas eu posso ter análise sensorial para produtos químicos, posso ter análise sensorial para produtos, por exemplo, fazer um test drive. Um test drive é um tipo de uma análise sensorial. Você vai testar e vai sentir ali, através do ouvido, da visão, da sensação, aquele carro para saber se você gosta ou não daquele carro ou bem que você está adquirindo. Então, quando a gente fala sobre a análise sensorial, é importante eu entender um pouquinho o histórico dessa metodologia de análise sensorial. O que começou a acontecer, né? Então, até 1940, quem determinava a qualidade sensorial, quem falava, ó, isso é bom, isso é ruim, tem que ser desse jeito ou não, eram os donos das empresas ou dos produtos, né? Então, eles eram os responsáveis pela qualidade sensorial dos produtos, tá? Já de 1940 a 1940, nós temos aí a padronização das metodologias, né? O que acontece nesse momento? Aqui a gente tem uma situação onde que fala pessoas com uma capacidade maior da área da química, da farmácia, que na época nem existia ainda o curso de alimentos, por exemplo, eles começam a ir para essas indústrias, para essas empresas, né? E eles começam a ter um cuidado e um controle de qualidade maior com relação a esses produtos, né? E aqui era um método, a gente fala mais de métodos químicos e métodos instrumentais, tá? Não sensoriais. Mas aqui a gente já começa a ver, né, dentro da indústria de alimentos, uma melhoria dos processos e aí começa a se padronizar as metodologias, tá? Já da fase de 1950 a 1970 é quando começa a utilizar os métodos sensoriais, né? Para eu fazer os métodos sensoriais, eu tenho que utilizar o homem, né, o ser humano, para avaliar os alimentos. Então, aqui, nessas décadas, nós temos o quê? A gente tem a definição dos atributos primários, tá? Que iam integrar a qualidade sensorial dos alimentos e os órgãos dos sentidos a eles relacionados, tá? Então, isso começa a acontecer dentro dessa era, tá? Aí a gente tem o círculo de Kremer também, que a gente vai falar posteriormente, tá? Sobre esse círculo. E aí a gente tem, então, aí essa definição dos atributos sensoriais, tá? E aí, por que a gente começa a acontecer essa mudança? Porque começa a se perceber que o homem tem habilidades diferentes do que os equipamentos, né? E ele conseguia comparar, diferenciar e quantificar os atributos sensoriais dos alimentos, né? Mas era preciso normatizar, né? Padronizar essas metodologias,
e fazer uma análise estatística dos dados obtidos, tá? Aqui, nessa fase ainda, tá? Começa a se buscar, fazer pesquisas, né, sobre o processo, como que o homem percebe esses estímulos, então, o que essa sensação provoca no homem, e aí a gente tem aí o cruzamento da análise sensorial, né, que é uma química, com áreas como a fisiologia, a psicologia e a sociologia. Então, a análise sensorial não é somente uma metodologia de avaliação química, mas ela entra na parte psíquica, na parte fisiológica do ser humano, tá? E aí, a partir, né, no final dessa década, dessa terceira fase, começou a se desenvolver muitas metodologias de avaliação sensorial, né? E aí, novos estudos começaram a ser feitos para desenvolver instrumentos que podiam avaliar, né, de forma semelhante ao homem, né, os alimentos através de sensores, tá? E aí a gente tem, depois de 1970, né, a gente tem a quarta fase. Aqui a gente tem a qualidade sensorial. Aqui é quando se define a qualidade sensorial de um produto, né? Que não é uma característica, quando eu falo de qualidade sensorial de um alimento, eu não falo só de uma característica própria do alimento, mas eu falo da interação entre o alimento e o homem. Então, não basta simplesmente a gente gostar de um produto, né, da qualidade sensorial. Por exemplo, se eu falar para vocês, gafanhotos, né? Na China se come gafanhoto normalmente. Aqui já gera um ECA, para a gente já não tem qualidade sensorial, enfim. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Não é simplesmente o produto é bom porque eu defini que o produto é bom. Tá, mas o que o ser humano que vai consumir aquele produto acha? E aí que entra essa quarta fase, tá? E aí essa qualidade ela é obtida através tanto dos fatores do homem, da avaliação do homem, como os fatores psicológicos, fisiológicos, filosóficos, os fatores de região, de etnia, tá? Isso tudo pode interferir aí na qualidade do produto, tá? E aí a gente começa, depois disso a gente tem atualmente novos estudos, metodologias para melhorar essa avaliação sensorial, para a gente ter resultados mais próximos da realidade, tá? Então, tem se estudado muito para fazer a melhoria disso, e além de novos estudos e metodologias, também está havendo uma expansão, né, de conhecimento da análise sensorial, tá? Então, o que é? Quando eu falo, então, da análise sensorial, eu preciso trabalhar com as definições. A gente tem várias definições. Essa primeira definição, que é o exame das características organolépticas de um produto pelo órgão dos sentidos, tá? Ela é uma norma, uma definição de uma norma portuguesa de 1994, tá? E aí a gente tem outras definições. Então, a gente tem análise de alimentos, pode ser definido também como análise de alimentos e outros materiais utilizando os sentidos. Também podemos utilizar a medida de um modo científico dos atributos do produto apercebidos pelos sentidos, vista, ouvido, cheiro, sabor e tato. É uma técnica cujo objetivo é a determinação das propriedades sensoriais ou organolépticas dos alimentos, isto é, a sua influência sobre os receptores sensoriais cefálicos antes e após a sua ingestão, e a investigação das preferências e aversões pelos alimentos determinados pelas suas propriedades sensoriais. Eu falei muito sobre a palavra organoléptica, tá? Na verdade, organoléptica é uma propriedade de um produto percebível pelo órgão do sentido, que é aí o ouvido,
os olhos, enfim. Se eu fizer uma pergunta em alguma atividade, o que é análise sensorial, né? Para ficar mais tranquilo, vocês podem utilizar aí a primeira definição, eu acho que é a mais recomendada, mas ao invés de utilizar organolépticas, utilizem sensoriais, tá? Por quê? Porque organolépticas caem um pouco em desuso ao longo dos anos. Então, é uma palavra muito robusta, muito complexa, às vezes até mesmo para falar, tá? Então, vocês podem utilizar lá na primeira definição, exame das características sensoriais de um produto pelos órgãos dos sentidos. Quais são os órgãos do sentido, né? Quais são os sentidos? Olfato, audição, visão, paladar e tato. E aí, dentro da análise sensorial, a gente tem alguns tipos, né, de análise, e esses tipos vai nos permitir saber qual teste que eu vou utilizar. Então, esses são os títulos dos testes. Dentro desses tipos, a gente tem vários testes. Então, se eu quero saber o que eu sei sobre o produto, quais são as características sensoriais desse produto percebidas, de que modo que a qualidade do produto difere de outro produto, quais são as consequências de uma modificação no processo, formulação, embalagem ou condições do armazenamento dos atributos do produto, eu vou utilizar os testes de tipo descrição, tá? Por que descrição? Porque descrição, o nome já diz, ele descreve, tá? O que é aquele produto. Então, eu vou ter uma resposta quantitativa e qualitativa dessa diferença, dessas características percebidas pelo consumidor ou julgador, tá? Quando eu falo sobre, será que o consumidor nota a diferença? Será que o consumidor detecta isso? Quantos consumidores detectariam essa diferença? Estes produtos são diferentes? Qual a magnitude da diferença? Será que isso é igual àquilo, né? Então, é uma discriminação. Eu vou discriminar, diferenciar um produto de outro, tá? Os testes de discriminação sempre são feitos com 2 ou mais produtos. O de descrição eu posso fazer com um só, tá? Então, isso tudo eu preciso entender. A gente vai falar mais para frente um pouquinho de cada um desses testes, mais específicos, vamos abrir, vamos falar dos testes dentro desses testes. Então, quando eu falo da discriminação, eu vou diferenciar um produto de outro, tá? Agora, quando eu quero saber quantas pessoas gostam desse produto, o produto é aceitável, este produto é tão bom como o concorrente, será que este produto é melhor que o anterior? Quais são as características mais percebidas? Será que é o preferido pelo consumidor, né? Se eu tenho esse tipo de pergunta, eu já vou utilizar o quê? Os testes de tipo preferência ou hedônico, que vão me identificar se as pessoas gostam ou não do meu produto, se preferem um a outro, tá? Então, isso é muito interessante quando a gente fala aí dos tipos relacionados com análise sensorial. Tudo bem até aqui? E aí, a gente tem... a gente entendeu por que a gente faz, para que serve a análise sensorial, né? Então, a análise sensorial vai me permitir determinar diferenças sensoriais, além de caracterizar e medir atributos sensoriais dos produtos, ou até mesmo determinar se as diferenças nos produtos são detectadas ou aceitas pelo consumidor, tá? O consumidor aceita, ele detecta essa diferença ou não, tá? Além disso, no desenvolvimento de produtos, no controle de qualidade, a compreensão, determinação e avaliação das características dos produtos, dos alimentos, é muito importante, tá? Então, principalmente no desenvolvimento de produtos, a análise sensorial precisa trabalhar em conjunto com o grupo que faz o desenvolvimento de produtos. Como vocês sabem, eu sou apaixonada, né, pela área de desenvolvimento de produtos, e não tem como uma coisa andar longe da outra, tá? Então, isso é muito interessante, tá? Então,
é possível a gente desenvolver produtos auxiliando a análise sensorial, tá? Agora, o contrário, não trabalhar com as duas em conjuntos é quase impossível. Por quê? Porque eu preciso avaliar o produto que eu estou desenvolvendo. Então, a gente pode utilizar a análise sensorial para estudos de tempo de vida, produto-alvo, mapeamento do produto, especificações e controle de qualidade, reformulação do produto, detecção de cheiros e sabores estranhos ao produto, a aceitabilidade do produto pelo consumidor, redução de custos, teste de mercado de novos produtos, controle do efeito da embalagem, tá? Então, eu posso utilizar aí em todos esses pontos, tá? Estou fazendo uma especificação e controle de qualidade de um produto. Eu posso utilizar análise sensorial. Eu estou querendo verificar fazer redução de custos. Eu posso utilizar análise sensorial, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de alguns desses itens, né? Dessas situações que a gente pode utilizar aí a análise sensorial. Então, no caso da vida de prateleira, que é o estudo do tempo de vida de prateleira, tá? A gente pode utilizar a análise sensorial para a gente entender até que data é razoável para se manter as características do produto, né, de forma adequada com aquilo que eu especifiquei ao desenvolver aquele produto, tá? Então, até quando que pode ser consumido aquele produto, tá? Sem que tenha alterações aí significativas no meu produto. Então, quais são... a gente tem alguns fatores que podem promover, além do tempo, né, de validade, eu tenho alguns fatores que podem auxiliar na alteração desses produtos. Então, eu tenho temperatura, então eu tenho um produto congelado, eu descongelo ele, aí eu congelo de novo. Vai mudar a característica dele? Óbvio, tá? Um exemplo muito interessante, eu não sei se quantos de vocês já viram, tem dois exemplos, vou dar dois exemplos. Um é o sorvete. Vocês vão lá, compram um sorvete e ele está cheio de pedras de gelo ao redor dele. Por que isso acontece? Possivelmente porque, mesmo que pequeno, houve um descongelamento desse sorvete, tá? Deu ali pelo menos um pouquinho, foi descongelado. Então, por isso, aí a água descongela primeiro, e aí, na hora que ele congela de novo, fica ali os cristais de gelo para fora, né? Vamos colocar assim, para fora do sorvete. Não da embalagem, tá, gente? No sorvete mesmo, ali, pensa no sorvete de palito, ali em volta fica aqueles gelinhos, tá? E um outro exemplo por exemplo, o caso dos chocolates, né? Quem nunca comprou um chocolate que ele estava esbranquiçado por fora, tá? E aí você vai olhar a data de validade, tá dentro do prazo. O que pode ter acontecido? Ele pode ter sido colocado em temperatura de geladeira, tá? 5 graus, e aí sido retirado da geladeira. Pode acontecer daí esse branqueamento ao redor. É um pozinho, parece um pozinho branco ao redor do chocolate, tá? Além disso, a gente tem outros fatores como luz, embalagem, atmosfera, além de condições de armazenamento, transporte e venda. Tudo isso pode influenciar e pode alterar o meu produto, tá? Além disso, no caso da vida de prateleira, é muito importante, porque, por exemplo, eu sempre conto, né, para os meus alunos, quando eu mais nova, minha agora viva ainda, o pudim dela sempre foi mais escuro, tá? Do que todos os pudins que eu conhecia, que eu já tinha comido na vida. Não é preto, gente, ele era mais dourado, enfim. E aí, com o tempo, eu descobri que ela comprava muito produto, tá? Ela comprava muito leite condensado e muitas vezes acabava vencendo esses leites condensados. E ela fazia o pudim. Nunca tivemos problema nenhum, nunca deu dor de barriga. Por quê? Porque, na verdade, no caso do leite condensado, ele possivelmente não teve uma alteração microbiológica, ele teve uma alteração física e química, tá? Ele mudou ali a sua característica sensorial, então ele era mais escuro, tá? Então, a gente tem aí o prazo de validade para garantir aí a segurança dos alimentos,
né, dentro de uma cozinha, dentro de uma indústria, eu não posso utilizar de jeito nenhum produto vencido, mas às vezes em casa a gente utiliza o nosso maravilhoso órgão sensorial, nariz, para a gente cheirar e ver se está dentro das características. Isso pode acontecer, tá, gente? Se ele tiver vencido ali e aparentemente estiver bom, a gente pode consumir. Porque, na verdade, a data de validade é aonde que a empresa consegue garantir que aquele produto está bom. Depois daquilo, se acontecer alguma coisa, ela não pode garantir nada, tá? E aí, quais perguntas que normalmente a gente faz quando a gente vai falar da análise sensorial, que é o estudo do tempo de vida de prateleira, o estudo de tempo de vida do produto? Quanto tempo que nós podemos ter o produto armazenado até que sejam perceptíveis mudanças nas qualidades sensoriais? Essa é uma das perguntas que a gente pode fazer ao trabalhar com o produto. Como que as características sensoriais mudam com o armazenamento? Armazenou na presença de luz, ao abrigo de luz, na geladeira, fora da geladeira. O que muda, tá? Qual que é o período máximo de armazenamento a partir do que fica inaceitável do ponto de vista sensorial, tá? Então, isso são perguntas que a gente pode fazer ao fazer os estudos aí do produto, e aí eu posso utilizar a análise sensorial para responder essas perguntas, tá? Além disso, a gente tem o Product Match, ou, que eu falei lá onde tinha todas as situações que a gente podia utilizar análise sensorial. Na verdade, o Product Matching nada mais é do que a comparação com um produto-alvo, tá? Então, comparar algo. Então, eu avaliar um produto-alvo e tentar modificar as características do meu produto, tá? Para que ele fique próximo ao produto-alvo. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer aí um creme de avelã. Um creme de avelã, né? A gente tem como o bambambam a Nutella, tá? O que é a Nutella? A Nutella, então, é um creme de avelã, a marca Nutella, né? O nome, enfim. E aí, esse é o meu produto-alvo. Eu quero que o meu produto fique parecido com esse produto. Então, eu vou avaliar e vou comparando até chegar na receita mais próxima aí desse Nutella, tá? Então, outros exemplos que a gente tem. Eu quero aproximar o produto Fabril, tá? Que é aquele que a gente vai colocar para rodar na indústria, que foi desenvolvido na unidade piloto ou na cozinha experimental. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando no desenvolvimento de produtos, eu desenvolvo ele em pequena escala, ali numa cozinha ou numa unidade piloto. Só que quando eu mando para a indústria produzir, tá? Muitas vezes tem alterações nas características do produto. Por quê? Porque não são os mesmos equipamentos, não é mesmo tamanho, mesma concentração, enfim. Até teve um caso de um aluno de uma empresa aqui de Londrina, que eles estavam fazendo um composto. Esse composto, na cozinha experimental, deu super certo. Na planta piloto, que era pequena, acho que produzia, agora eu não vou lembrar a quantidade, produzia pouquinho, deu super certo. Na hora que mandou para o spray dry, que é um equipamento que eles utilizam, deu ruim, né? E aí eles tiveram que estudar para ver como melhorar e como chegar no resultado ali daquela unidade piloto, tá? Uma outra possibilidade, quando eu falo do produto match, é aproximar o meu produto do líder do mercado. Então, qual que é o produto líder do mercado naquela categoria que eu estou trabalhando? Então, eu vou fazer análises e tentar melhorar o meu produto para que ele chegue próximo ao líder do mercado, tá? E caso eu tenha modificações dos fornecedores, tá? Eu fazer ali a aproximação da minha formulação para que não perca as características sensoriais que as pessoas já conhecem do meu produto, tá? E aí eu tenho algumas perguntas que eu posso fazer quando eu vou fazer nessa parte, que seria aí o produto-alvo, tá? Então, como que a gente pode descrever o produto-alvo? Quais são as características-chave que interessam ao consumidor com relação a esse produto? Quais são as principais características sensoriais que me levam ou levam o consumidor a gostar deste produto?
quais são as principais características desse tipo de produto? Quais são as características do produto-alvo líder do mercado? Então, essas são algumas perguntas que eu posso fazer para tentar trabalhar ali com o meu produto e ter uma resposta adequada. Além disso, eu tenho outras perguntas que é para quê? Para aproximar o meu produto ao líder do mercado, tá? Então, será que este produto tem o mesmo perfil sensorial do produto-alvo? Então, eu tenho lá, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de refrigerantes de cola, tá? Não estou falando qual é melhor ou qual é pior, mas eu quero saber, ali, a minha Ice Cola, né? O meu produto-alvo, quando eu falo de refrigerante de cola, normalmente é aquele da marca Coca-Cola, super conhecido. Então, eu estou trabalhando com a Ice Cola. O que eu vou fazer? Esse meu produto que eu estou desenvolvendo, a Ice Cola, ele tem esse mesmo perfil sensorial do produto-alvo? Então, isso é muito importante eu saber, tá? Existe diferenças perceptíveis entre a minha formulação com a do produto-alvo? Qual é essa diferença, se existir? Como que a gente consegue aí aproximar o nosso produto do produto-alvo? Será que essas modificações efetuadas na formulação vão nos aproximar das características sensoriais do produto-alvo? Qual das duas formulações se aproxima mais do produto-alvo? Por quê? Porque muitas vezes eu não estou trabalhando com uma formulação, às vezes eu estou trabalhando com diversas formulações para chegar na melhor, tá? Então, isso são perguntas que eu posso trabalhar, que eu posso realizar quando eu estou trabalhando aí com a análise sensorial, tá? Depois disso, eu tenho o Product Mapping, ou mapeamento do meu produto, tá? Que é o quê? Para que serve esse ponto, essa situação? Para identificar a posição do meu produto em relação aos meus concorrentes, tá? Além disso, identificar falhas nos meus produtos, tá? Então, quais perguntas que eu posso utilizar para tentar aí avaliar esse meu produto? Quais são os atributos dos produtos existentes no mercado? Então, isso é uma opção que eu consigo perguntar. O que é... O que o McDonald's, nesse caso aqui, a gente está falando de uma lanchonete, o que o McDonald's tem de atributo, o que o Burger King, o Subway, a Wendy's tem em comum, né? Ou que são diferentes, mas que chamam a atenção em cada um deles. É importante eu pensar nisso. Quais são as diferenças sensoriais entre os produtos existentes? Então, isso também é importante eu falar. Se eu pegar um McDonald's, um Subway, que vem aí da linha de fast food, mas eles são bastante diferentes. O Subway teria que ter, ele tem uma visão de pegada mais saudável, né? O McDonald's não tem muito isso, então isso eu posso avaliar, tá? Quais são as características dos produtos com maior e menor aceitação? Então, desses aqui, qual que as pessoas mais gostam? É o Wendy. E qual que ela menos gosta? McDonald's. Então, quais são as características desses produtos, tá? Dentro dos consumidores esse tipo de produto, qual que é a característica que eles preferem, tá? Preferida desse meu consumidor. E será que as modificações efetuadas na formulação do meu produto vai me aproximar das características sensoriais do produto-alvo? Então, isso são perguntas que eu posso fazer. Aqui, eu vou conseguir mapear em qual posição, tá? Está o meu produto em relação ao alvo. Então, vamos supor, eu tenho aí um produto-alvo, tenho uma marca-alvo, e aí eu tenho outros que vão lutar comigo, que vão ser meus concorrentes. Então, o que eu faço? Eu consigo identificar, o meu produto é melhor do que o que está em segunda posição, mas é pior do que está em primeiro. Só que, o que às vezes eu perco venda para o segundo? Porque o segundo, o que era segundo, que agora tem terceiro, ele é conhecido. E isso tudo pode influenciar na minha análise sensorial, tá, gente? Como a gente comentou, a análise sensorial não é uma ciência simplesmente que faz uma análise, né? Ela envolve muito mais do que um odor, ela envolve
as emoções, ela envolve os sentimentos relacionados aí com o produto ou do consumidor provador. Além disso, eu posso utilizar a análise sensorial para especificações e controle de qualidade, tá? Então, eu utilizo essas especificações, tá? Para produção e para fornecer esses produtos alimentares, tá? De forma com que eu tenha uma padronização nos meus produtos, tá? Então, eu creio que todos vocês querem entregar lá, vamos supor, está pensando num pão, querem entregar um pão sempre igual, né? Não adianta eu entregar um pão hoje quadrado, amanhã eu entrego redondo, sexta-feira eu entrego retangular e assim por diante, tá? Além disso, essas especificações vai me permitir, tá, ter uma base para identificar as características do produto, né, e ter um acordo entre quem compra e quem vende o produto, tá? E aí, quais são as perguntas que eu posso utilizar nesse caso? Quais são as especificações desse produto? Esse produto está de acordo com as especificações? Qual a variação normal da qualidade que se deve esperar? Qual a variação para cada atributo? Então, por exemplo, eu falei de um pão. Esse meu pão, gente, não vai ser 100% igual, nem mesmo se a gente tiver uma forma. Uma diferencinha ou outra vai ter. Mas eu sempre tenho aí, ele é redondo, tá? Ele é redondo e tem 50 gramas. Então, o que é o permitido dentro disso? Que ele seja redondo, às vezes abaula um pouquinho, tá? Mas eu aceito que ele tenha de 48 a 52 gramas. Ou vamos pensar na cor. Ele pode ser um dourado claro ou um dourado médio. Um dourado escuro eu não aceito. Então, isso tudo eu preciso identificar, tá? Cor, odor, sabor, textura, tudo isso eu preciso especificar quando eu falo de um alimento. Além disso, a gente utiliza a análise sensorial nas reformulações de produto, tá? Por quê? Porque em toda empresa é necessário, em algum momento da sua existência, refazer as formulações do produto devido a alguns fatores, como legislação. Então, se a legislação muda, eu preciso reformular meu produto. Mudei de fornecedor de um ou mais ingredientes, então eu também preciso avaliar, ver se vai ficar nas mesmas características. Modifiquei o meu processo para ele acontecer de forma mais rápida, que eu tenha menos perda, melhorei um equipamento, enfim, isso também pode alterar a qualidade sensorial do produto, então por isso eu utilizo a análise sensorial, e também para aspectos competitivos, tá? Então, tenho aí alguns concorrentes que entraram no mercado agora, estão com um produto está tendo uma venda maior, então o que eu posso fazer para melhorar? Vou ter que reformular esse meu produto e eu posso utilizar a análise sensorial para isso, tá? E aí a análise sensorial pode me auxiliar a responder algumas perguntas, como a receita, processo, embalagem, se esses mudarem, né? O que vai ser afetado? Vai ser afetado? Quanto vai ser afetado? Então, isso tudo eu consigo responder através da análise sensorial. Essa mudança, ou a mudança na formulação do produto, vai variar muito na característica do processo, do produto, tá? A modificação vai ter uma mudança efetiva do ponto de vista sensorial? Muitas vezes não tem, tá, gente? Até que ponto a gente pode variar uma dada característica sensorial até que as pessoas continuem aceitando esse produto, tá? Gostar ou preferir um produto antes dele deixar de ser aceito, tá? Então, isso tudo eu posso avaliar através da análise sensorial. Além disso, posso utilizar a análise sensorial para detecção de cheiros e sabores estranhos ao produto, tá? Devido à fonte de contaminação, por causa de contato com superfícies pintadas, envernizadas, solventes, má higienização, tá? Isso também pode acontecer. Repavimentação de algum local, de algum equipamento, de alguma bancada, utilização de desinfetantes, utilização de detergentes,
Embalagens, tá? Então, a utilização de embalagens também pode alterar. Antes eu não tinha essa percepção, até que uma pessoa falou, ai, mano, não compra esse tipo de queijo, porque você pode perceber que ele vai ter um gosto de plástico. Que é, sabe a ponta do queijo que a gente encontra no mercado, que normalmente eles não fatiam, porque fica ruim para fatiar, e aí sobra lá na gôndola. Se vocês quiserem fazer o teste, comprem e provem com um outro que foi embalado naquelas embalagens próprias da própria empresa, tipo Sadia, Perdigão, enfim. E compara o sabor. Tem um gosto de plástico, gente. Eu comprei esses dias atrás um de bandejinha, que o próprio mercado faz, né? E tinha lá a bandeja, né? E passado o filme. Deu diferença no sabor, tá? Tintas da própria embalagem, tá? Embalagens que são fechadas a quente, que são utilizadas às vezes vácuo, ou são feitas, sabe, que junta uma parte na outra e elas ficam coladinhas, cola, tá? A própria atmosfera, modifiquei a atmosfera para aumentar o prazo de validade, isso também pode interferir aí nos cheiros e sabores estranhos ao produto. Nessa parte, né, quando a gente fala sobre cheiros e sabores estranhos, às vezes não é que é ruim, mas, por exemplo, na indústria de café, as pessoas que fazem análise sensorial de café, eles muitas vezes, tá, eles conseguem perceber aonde teve problema ou erro de torrefação, tá? Por exemplo, eles lá nas indústrias normalmente tem mais de uma torre de torrefação onde o café passa ali 2, 3 vezes em cada uma das torres. O analista sensorial de café muitas vezes consegue identificar em qual torre que teve problema, ficou menos tempo, enfim, tá? Então isso aí é bem legal também e é uma área muito bacana de se trabalhar. Além disso, eu posso utilizar aí a análise sensorial para verificar a aceitabilidade do produto pelo consumidor, tá? Por quê? Porque o objetivo principal de qualquer empresa é vender os produtos e lucrar. Esse é o objetivo principal, tá? E aí, eu conhecer essas características que o consumidor espera do meu produto é muito importante para que eu possa auxiliar o desenvolvimento do produto, a análise sensorial e o marketing, tá? Esses três vão andar em conjunto para eu ter uma resposta positiva e poder vender esses meus produtos e ter lucro, tá? E aí, a análise sensorial pode me auxiliar a obter algumas respostas a como. Qual produto é preferido? Então, eu tenho 2 produtos, qual produto que eles preferem? Qual dos produtos é mais apreciado? Às vezes eu prefiro esse, mas o outro tem um sabor diferente, melhor, tem um odor, tem uma característica, enfim. O consumidor gosta ou não gosta da aparência, do sabor, da textura, quanto que ele gosta ou quanto que ele não gosta. Nesses testes, normalmente, a gente utiliza escalas de pontuação para eu saber essas diferenças, tá? E quanto é que nós conseguimos modificar um produto sem que os consumidores deixem de gostar dele? Então, isso também é uma pergunta muito interessante quando eu falo da análise sensorial, tá? Além desses testes, né, eu tenho aí a análise sensorial, tá? Eu tenho análise sensorial que vai trabalhar, né, para reduzir os custos. Então, eu posso utilizar a análise sensorial para redução de custos. Então, eu mudo a minha formulação para diminuir os custos do meu produto. E aí, eu utilizo a análise sensorial para ver se as pessoas conseguem perceber aí essa diferença, né, do meu produto, tá? A aula de hoje, então, foi a introdução, né? A gente vai ver nas próximas aulas outras informações, outros pontos relacionados com a análise sensorial. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até mais.